Ídolos de Sempre. Sandra Rosa Madalena, aqui no Em Boa Companhia, Sidney Magal no quadro Ídolos de Sempre. Agora são 9 horas e 10 minutos. A Receita Federal começou a receber a partir das 8 horas de hoje, 1º de março, as declarações do Imposto de Renda 2018, ano base 2017. O programa gerador já pode ser baixado no site da Receita. Se preferir, o contribuinte pode prestar contas por meio de aplicativos em tablets e smartphones. O prazo para entrega termina no dia 30 de abril. E para falar sobre isso, nós recebemos o nosso amigo Quintiliano Campomori, do blog educandoseubolso.blog.br, que já marca presença ao vivo aqui em nossos estúdios. Bom dia, Quintiliano, seja muito bem-vindo. Bom dia, Pedro, como vai? Mais uma vez aqui com essa parceria nossa do Educando Seu Bolso com a Rádio Inconfidência e Em Boa Companhia. Mais um ano, imposto de renda vem aí. Pois é, lá vem, tá chegando aí ele. Nesse caso não é o negão, é o leão. É o leão, Lá e ele vem forte. leão. E ele vem forte, todo ano ele vem forte, Pedro. Pois é, e a mordida dele esse ano vai pegar quem? Conta pra gente, Quintiliano. Olha, Pedro, as regras com relação ao ano passado não mudaram, tá? As regras são as mesmas e a gente vai falar um pouquinho delas aqui, tá? Então, o primeiro grande critério, né, é quem obteve uma renda superior a R$28 mil, tá? Isso uma renda tributável. Renda tributável é o salário, renda tributável é um aluguel, por exemplo, tá? Então essas são rendas que é uma obrigatoriedade a partir de R$28 mil. Existem outras regras também, como rendimentos isentos ou não tributados e não tributáveis também acima de 40 mil. Tá? Quem vendeu algum imóvel, tá? Algum bem direito, principalmente imóvel, que é o mais comum, sujeito à incidência de imposto em qualquer mês de 2017, operou na Bolsa, teve uma renda bruta anual de atividade rural superior a R$142 mil e também tem uma posse de bens ou direitos, qualquer bem ou direito, superior a R$300 mil também. Tá? E quem passou a ser residente também é obrigado a declarar o imposto de renda. Então, repetindo, quem teve rendimentos tributáveis acima de R$559,70. R$559,70, 28.559,70 em 2017, no ano passado, tem que fazer a declaração. Agora eu te pergunto, como é que eu sei se eu ganhei isso ou não? Porque eu não me lembro do contra-cheque, tem que eu somar, juntei né? tudo, o banco vai me mandar ali um extrato, a empresa que eu trabalho é obrigada a te passar os detalhes. Exatamente. Todas as fontes pagadoras, né, seja ela um órgão público, uma empresa privada, né, um banco, todas essas empresas que tiveram algum relacionamento financeiro com cada pessoa tem que declarar essas informações à Receita e pegar esse documento que foi informado, esses valores informados à Receita Federal e transformar isso num documento chamado informe de rendimentos ou informe de pagamento, se for um pagamento realizado pelo contribuinte. Então, quem tem uma renda, suspeita que tem algum desses critérios que a gente falou, peça os informes de rendimento para as empresas, para os órgãos públicos que trabalhem, para aquela imobiliária onde você tem um imóvel alugado. Então, é importante solicitar isso para que use isso de uma forma o mais rápido possível, primeiramente, né? A gente vai até falar a questão dos prazos aqui, mas pegar isso quanto antes para não ficar com correria no final, né? Porque correr atrás do documento. E hoje, esse ano, 30 de abril, segunda-feira. E segunda-feira pode ser brava para alguns e tranquila para outros, né? Então a gente quer que seja tranquila. A gente quer que o nosso ouvinte faça isso o quanto antes. Ô Quintiliano, eu tenho certeza que nós vamos chegar na segunda-feira, no dia 30 de abril,
e falar aquelas notícias que são de praxe. Faltam Tantos milhões. milhões ainda não declararam o imposto de renda. Então não deixe para a última hora, né? Já faça aí o download do programa, instale no seu computador, procure um contador. Muitas pessoas não gostam, né? Não gostam de mexer com número. Tem vários profissionais que fazem esse tipo de trabalho para você, fazem declaração para você, mas você tem que ter os documentos. Não adianta também, né? Você chegar aqui, faz para mim, tá, mas eu preciso dos informes. Sim. Cadê os recibos de plano de saúde, dessas coisas todas? Porque alguma coisa dá para você acrescentar e abater ali para você receber um pouquinho mais. Sim, exatamente. Então, existem profissionais, contadores, né? Até eu já escutei alguns tempos falando que essa época, agora de março e abril, é o Natal dos contadores, né? Porque todo mundo os procura quando tem alguma dificuldade ou realmente não tem nenhum tipo de traquejo para poder fazer, né? Então... Tem um do meu lado aqui, gente, ó, que ganha dinheiro nessa época do ano. É o Natal dos contadores, Pedro. Eu não fujo a regra, não. Então, o momento que você procura um profissional para fazer para você, e esse profissional ele vai precisar de informações, ele vai precisar de documentos, então não adianta, e também não adianta também esconder nada do contador, porque ele vai ser seu aliado, ele precisa informar. Às vezes ele pode não te dar uma boa notícia, que olha, você vai ter que pagar X mil reais aí, ou X reais, depois de fazer o ajuste anual com a Receita Federal. Faz parte, assim, é a regra que está do jogo aí. Se a gente quer que mude a regra, a gente tem que eleger pessoas novas, e esse ano é mais um ano que a gente vai poder eleger pessoas novas para mexer isso pra gente. Mas a regra é essa, e a lei está vigente desse jeito. É porque é o seguinte, a gente já paga tanto imposto ao longo do ano, e aí quando você faz a declaração, muitos ainda tem que pagar mais. E eu acho que é aí que mora a indignação do brasileiro. Poxa, mas eu tenho que pagar ainda? Ó, eu, graças a Deus, sempre que faço a minha, dá um valorzinho lá a restituir. Mas assim... No final das contas, por que alguns têm que pagar e outros têm que são restituídos? Tá, existe uma regra, vamos tentar entender primeiramente como é que funciona o cálculo do imposto de renda. Tá? O cálculo do imposto de renda é feito da seguinte forma: todas as empresas elas usam uma tabela. E essa tabela ela é uma tabela mensal que tem o reflexo dela multiplicado por 12 anualmente. Tá? Então, se porventura a pessoa retenha duas rendas, cada fonte pagadora, cada empresa, cada órgão público que o paga, usa uma tabela individualmente que tem isenções, essa tabela. Tá? Então, quando eu tenho duas tabelas com isenções para a mesma pessoa, para o mesmo CPF no pagamento, quando essas duas rendas são somadas, a isenção só tem uma, porque a pessoa é uma só. Então, eu falo para o meu próprio caso. Eu dou aula e trabalho no governo do estado. São duas fontes pagadoras que não se comunicam durante o ano. E não se comunicam nunca. Elas vão se comunicar quando eu informar as duas na minha declaração. Eu pago, Pedro. Eu pessoalmente pago. Então, assim, quem tem duas rendas, isso aí acontece muito para quem, como eu, dou aula e tenho um outro trabalho também no estado. Para quem, normalmente, pessoal da área da saúde, que trabalha, eu trabalho em 2 ou 3 hospitais, 2 ou 3 clínicas. Isso acontece também. Tá? O mais comum é as pessoas receberem. Quem tem uma fonte de renda só, normalmente recebe, a não ser que tenha uma renda muito alta. Porque aí tem umas variações quando você entra com as deduções que fazem com que as pessoas paguem. Né? Mas essa questão de ter duas rendas é o mais comum para pagar. E um outro ponto que é relevante é o seguinte: as pessoas psicologicamente dói menos pagar durante o ano no salário. Então eu ganho X reais de salário e tenho uma retenção lá de 200 reais, por exemplo, por mês. Como aquilo já cai líquido da minha conta, eu já me conscientizo que o meu salário é aquele líquido. Quando tem duas rendas e a pessoa ainda soma as duas e ainda tem que pagar, como é o meu caso, psicologicamente dói mais. Talvez se tivesse retido esse valor durante o ano e as duas rendas, as duas fontes pagadoras se comunicassem, talvez fosse doesse menos para as pessoas, porque o valor que está sendo pago é o mesmo, mas psicologicamente o efeito de pegar uma guia DARF e pagar no banco é realmente muito mais agressivo
psicologicamente do que pagar ao longo do ano já retido no salário. Uhum. Então, Quintiliano, vamos explicar. Eu tenho dependentes. Eu posso acrescentá-los na minha declaração? Minha esposa, filhos? Como é que funciona Pode, isso? você pode sim, tá? A questão das regras de dependência, ela tem um particular. Se o seu dependente tem renda, normalmente não é vantajoso, tá? A não ser que a pessoa tenha recebido apenas um salário no ano, por exemplo. Ah, meu filho começou a trabalhar em dezembro ou novembro. Talvez valha a pena, se ele tem um salário baixo, ou seja, o que ele vai trazer de benefício na declaração como dependente vai ser mais legal do que o que ele vai incluir como renda, tá? Mas as regras de dependência a gente vai falar aqui não mudaram, são as mesmas do ano passado. Só tem um particular que a gente vai falar daqui a pouquinho. Olha, filho ou enteado até 21 anos e se estiver estudando até 24, tá? Irmão, neto ou bisneto que tem até 21 ou 24 anos, caso esteja estudando também. Pessoa absolutamente incapaz, que você tem a tutoria ou curatela. O companheiro que vive há mais de 5 anos, cônjuge. Ou esse companheiro há mais de 5 anos é questão do união estável, tá? Então é mais de 5 anos ou que já tenha um filho, tá? O cônjuge, pais, avós ou bisavós que não tenham rendimentos tributáveis acima de R$ 22.500. Aí você pode colocar o nome dele na declaração Pode. com os seus dependentes. Pode. Questão de filhos ou menores de idade. A Receita vem reduzindo a idade necessária para que informe seu CPF. Porque normalmente as crianças não têm, tá? Mas recentemente, até um relato do meu primo, eu estou com um priminho pequenininho, está com 1 ano e meio. Ele já tem CPF. O CPF saiu na certidão de nascimento. Agora eu vi que vai acontecer isso mesmo. Então isso é bem legal. Gente, isso aí tudo para já ter um número de identificação. É contribuinte desde que nasceu, né? Isso. Então a Receita vem caindo com essa data. Era 16 anos, caiu para 14, 12, esse ano 8 anos, ou seja, se tem 8 anos ou mais precisa do CPF, e a partir do ano que vem, para todos. Todo mundo. Um bebê de colo, acabou de nascer, amamentando, então ainda vai ter que colocar o CPF da criança lá pequenininha. Tá bom? Então essas são as regras de dependência. Então a partir de 2019, todo mundo tem que formar o CPF lá. Colocar só nome e data de nascimento não vai ser aceito. Quintiliano, a gente coloca na declaração os bens também que você tem. Né? Conta em banco, automóvel, casa. Tudo isso tem um campo específico lá no programa da Receita para você acrescentar. Todos os bens têm um lugar para ser informado. E aí as pessoas ficam assim, não, mas e se eu colocar, por exemplo, que eu sou dono de um carro, isso depois eles vão pegar um pedaço do meu dinheiro, da minha restituição? Bens e direitos, eles não têm ligação direta com pagamento ou não de imposto. Tá? Os bens e direitos só vão ter pagamento de imposto se houver uma venda, tá? Que é o ganho de capital, que é uma particularidade que tem que ser feita até no mês da venda, no ano, no dia que foi feito, no mês da venda. Se for o caso de pagar o imposto, tem que pagar a guia até o último dia do mês seguinte e lançar no outro ano na declaração de imposto de renda. Tá? Então os bens, ou seja, quem tem patrimônio acima de R$300 mil, já passa a ser obrigatória a declaração. E se um dos critérios foi atendido, como a gente falou dos critérios lá atrás... Mesmo que não tenha esses 28 mil, né? Não, exato. Então, atingiu um dos critérios, tem que fazer a declaração, informar tudo. Mesmo se não teve renda. Tá? Agora, a questão dos bens é muito importante. Esse ano, tem algumas novidades na parte de bens. E o que os bens podem complicar junto à Receita Federal? Se você teve um aumento patrimonial descompassado com a sua renda. Você ganhou R$35 mil no ano, por exemplo, e aumentou seu patrimônio em 40 mil, não está correto. Está esquisito. Desvio de verba aí. Está esquisito. Olha, como é que você ganhou 35 líquido, depois com toda a somatória de isentos, não tributáveis e os tributáveis, e teve um aumento patrimonial maior? Tem alguma coisa estranha aí. Pode ser uma doação? Pode ser uma doação, mas a doação tem um campo para ser informada também. Então, assim, é importante fazer essa continha, ver quanto cresceu o patrimônio. A gente espera que nossos ouvintes tenham crescido o patrimônio, evoluído de 2016 para 2017. Isso. E verificar, olha, meu patrimônio aumentou em X.
Agora, quanto foi minha renda? Está compatível? Está adequada? Isso é importante. E esse ano a gente tem algumas particularidades. Até o ano passado a gente informava o carro, a casa, a conta bancária, sem colocar uma descrição livre por parte do contribuinte. Tá? A partir deste ano, os carros, veículos em geral, tem que ser informado o Renavan também. Tá? Não é obrigatório esses que eu vou falar agora. A partir do ano que vem serão obrigatórios. Então, eu já recomendo. Já coloca essas informações lá, porque ano que vem você vai ter que pregá-las obrigatoriamente. Já coloca de uma vez, quando você fizer a importação dos dados, esses dados já vão vir. Então, Renavan dos veículos. Para os imóveis, ficou bem mais importante colocar as informações dos imóveis, ou seja, endereço, número de matrícula, IPTU, data de aquisição do imóvel e, para as contas bancárias, o número, agência e número da conta e também o CNPJ do banco. As pessoas já colocavam isso na descrição. Agora tem um campo específico para o cruzamento de dados ser mais fácil, né, por parte da Receita. A impressão que eu tenho é que esse Big Brother aí, que o Leão parece um Big Brother, que é olhar tudo que você está fazendo na sua vida. A Receita Federal tem acesso a praticamente tudo, né? Depois que foi instituído o e-financeiro, que é um sistema, qualquer transação acima de R$2.000 ela é informada à Receita Federal. Nossa. Qualquer transação acima de R$2.000. E assim, R$2.000 não é um valor tão alto assim, ou seja, qualquer movimentação. Se porventura, vamos imaginar, você, Pedro, vai viajar com a sua esposa e vocês vão comprar um pacote de viagens. E aí você transferiu R$2.000 para ela, a Receita sabe. Para pagar a viagem em conjunto. Claro que a relação entre cônjuges, existe uma migração patrimonial entre coisas natural. Mas a Receita sabe de todas as informações que a gente está fazendo. E as instituições financeiras informam, né? As nossas fontes pagadoras informam, os cartórios informam, o Detran informa, tudo é informado. Então não tem como fugir muito, né? É fazer correto para não ter problema. Porque eu já tive que até corrigir pessoas que falam assim, não vou deixar declarar isso não, que não vai pegar. Pega. Pode ficar tranquilo, vai pegar. Você cair na malha fina, depois é uma dor de cabeça. É complicado. Quintiliano, quem tem, por exemplo, paga plano de saúde, escola dos filhos, tem um campo lá para você colocar isso, para você ter uma restituição? Tem. Algumas deduções são permitidas, tá? A dedução por dependente, como a gente falou, que tem um valor atribuído pela Receita Federal de R$ 2.275,08, que não mudou do ano passado para esse, tá? A questão de despesas com saúde, não há limite, tá? E as despesas por educação, sim, essa há um limite. Inclusive existe até uma ação direta de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal questionando essa informação, e isso não tem previsão, né, para ser julgado. O Supremo está atolado de processo, como todo mundo sabe, e isso deve ficar aí para os próximos anos, tá? Porque existe um limitador. E se você pagou sua faculdade, gastou R$5.000 no ano de faculdade. Não barato você faculdade aí, hein? Tem uma que é por mês isso aí. Estou economizando aqui. Então gastou R$5.000. Se você lançou R$5.000, automaticamente o software da Receita Federal já reduz esse limite de dedução para R$3.561,50 por dependente e por CPF. Então, se você tem mais filhos, 2, 3 filhos, você pode, R$3.500 para cada um. Tá? As despesas com saúde também são uma coisa bastante importante. O que vale e o que não vale. Tá? O que vale? É plano de saúde, médicos, dentistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos, próteses ortopédicas e próteses dentárias. Tudo isso vale para a Receita Federal como dedução com saúde. Tá? Mas e não há limite. São gastos, por exemplo, privados? Porque eu digo o seguinte, eu aqui trabalho na Rádio Confidência, eu tenho o plano de saúde da empresa. Okay. Se eu gastei, fiz exames, consultas, descontaram também da minha folha de pagamento. Sim. Eu posso colocar isso? Se há uma coparticipação da empresa com você, o que você pode usar é apenas o que você pagou. Então, se a empresa custeou 40% do seu plano, você pode usar os outros 60%. Tá?
E aí você vai, eles vão, quando a empresa for pagar, passar o informe para você, provavelmente já vai vir um campo informando que você pode usar X valor do plano de saúde tal, CNPJ tal. Quintiliano, nessa dúvida de reforma da Previdência, que agora até engavetaram o negócio, mas muitos fizeram um plano de previdência privada, né? Os PGBLs, VGBLs, no ano passado. Isso. E aí isso também tem que ser informado? Tem. São duas modalidades, né? O VGBL e o PGBL. Até que o Fred falou bastante aqui sobre esses dois planos, que podem ser legais ou não, isso é uma outra avaliação. E como que lança isso? O VGBL, V de vida, ele é um patrimônio. Ele entra na categoria patrimônio. Tá? Então ele vai lá nos bens e direitos. Já o PGBL, ele é considerado dedução. Então ele é lançado em outro lugar, ele é lançado nos pagamentos efetuados. Tá? E o que é importante na questão da previdência, o VGBL não há qualquer tipo de dedução com ele. VGBL. O PGBL sim, até 12% da sua renda bruta anual pode ser usado como contribuição aos planos de previdência PGBL e aquilo ali entrar como uma dedução. Muitas pessoas fazem esse plano pensando nessa vantagem tributária, tá? Porque você pode virar o jogo de pagar para receber imposto de renda e adiar o pagamento desses impostos para daqui a 10 anos, por exemplo. É bem legal. É bem legal. A vantagem tributária é real. Esses detalhes é que, olha, a gente precisa ficar atento e, bem, se a gente não conhece, tem que procurar um profissional realmente, né, apto a fazer a declaração. Sim, com relação àquela questão das despesas com saúde, tem algumas coisas que não são aceitas, tá? As próteses para cirurgias plásticas não são aceitas, o silicone, por exemplo, tá? Não é aceito. Exames de DNA também não, porque não tem um caráter médico, tem um caráter investigativo. Enfermeiros e cuidadores de idosos, tem muitas pessoas que têm essa necessidade, não podem ser usados, infelizmente. Então, o enfermeiro ele não está dentro dessa categoria de despesas médicas dedutíveis. Tá? Os outros todos praticamente estão, né? Médicos, dentistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, mas os enfermeiros nesse caso não. Quintiliano, são muitos detalhes, né? A gente poderia ficar aqui no mínimo dá para se divertir, viu, rapaz? No mínimo uns 3 programas. Algum detalhe que você acha que a gente precisa falar para o nosso ouvinte, agora já finalizando o nosso papo? Despesas com educação, tá? Só a educação formal que pode ser usada. Cursinho de inglês? Curso de inglês, nada disso que não é educação formal. E o que é educação formal? Creche, educação infantil, ensino médio, ensino fundamental, ensino superior, aí pode ser graduação, pós, mestrado, doutorado, e também os cursos técnicos. Todos esses são educações formais. O que não tiver nessas categorias aí, nesses nomes que eu passei, não vale. Tá? E outra coisa, que a gente fala, todo mundo tem muito medo, a gente falou aí do lá vem o leão cheio de paixão, mas esse momento pode ser um momento legal, para que as pessoas possam fazer um diagnóstico da situação financeira delas. Porque quando você faz a declaração, você tem uma foto do 31/12 como você estava. Se você aumentou seu patrimônio, se você melhorou sua renda ou não. Tá? Então várias informações que você pode ter como diagnóstico de uma foto da sua situação financeira estão ali na declaração de imposto de renda. Então faça da declaração um aliado. Não pense ela só como uma obrigação, que também todo mundo que está nos critérios que a gente falou tem que declarar. Procure um profissional se você não tem um traquejo, uma facilidade para fazer. É caro contratar um profissional? Não é caro, porque assim, os profissionais que fazem isso, eles já fazem isso há algum tempo. E se você, por exemplo, fez com essa mesma pessoa o ano anterior, ela vai importar os dados, Pedro. Então vai ficar muito mais fácil, inclusive para ela. Dependendo da situação, pode chegar ao momento de fazer em 10 minutos, 8, 10 minutos, fazer uma declaração. Se a pessoa não tem um volume patrimonial muito alto, tem apenas uma renda, uma conta bancária, isso é bem rápido de ser feito, não demora muito. Tá? Então, às vezes, pode ser interessante a pessoa ver a declaração como um aliado. Outro ponto, quem é autônomo
E quem é microempreendedor individual, essa pessoa não tem um comprovante de renda. A declaração ela serve como comprovação de renda para banco, para conseguir um financiamento, para conseguir um empréstimo que você precise para melhorar o seu negócio. Então, serve também como comprovação de renda. Então, isso é bem legal. Outra coisa, faça um esforço para usar o mesmo computador todo ano. Se você não for usar o mesmo computador todo ano, trocou de computador, comprou um novo, né? Faça o backup daquele arquivo do ano anterior para que você tenha a importação dos dados. Primeiro, facilita, você não precisa digitar tudo de novo. Um ano para o outro a Receita leva essas informações. Em segundo lugar, quando você importa, vem tudo, você não vai esquecer de nada. Porque esquecer pode ser um problema. Cair na malha fina, Pedro, é realmente muito desagradável. Se for só uma pendência que der para resolver durante o ano, é mais tranquilo. Mas se tiver que cair na malha fina mesmo, a pessoa não se atentou, virou o ano, né, virou para 2019, e a pessoa não fez as alterações devidas, aí vai ter que ir lá comparecer na Receita Federal com uma série de documentos, vai estar uma fila gigante, então não é legal. Então eu não recomendo fazer isso. Tenta fazer o mais correto possível, pegue todos os documentos e faça com muito cuidado para não errar nada. Outra dedução que o pessoal tem muita dúvida é pensão alimentícia. Pode ser usado integralmente, tá? Esse valor pode ser usado integral. Todo valor pago a título de pensão alimentícia pode ser usado integralmente, bem como os planos de saúde e as despesas com educação. Então, por exemplo, o pai vai pagar uma pensão de R$1.000. Ele paga, além dos R$1.000, o plano de saúde que está na empresa, por exemplo, que ele está na empresa que ele trabalha, é dependente, e também ele paga a escola. Tudo isso pode ser usado. Então, para quem paga a pensão alimentícia, é bom informar tudo que a restituição ela aumenta ou o valor a pagar diminui. Foi dada a largada, gente, a declaração do Imposto de Renda 2018 no base 2017 já começou. Acesse então o site receita.fazenda.gov.br, receita.fazenda.gov.br, faça lá o download dos programas e boa sorte para você. Outras informações no educandoseubolso.blog.br, não é isso, Quintiliano? Exatamente, lá também a gente está colocando hoje todas as regras, tá? Que as pessoas podem consultar quando quiser. E eu deixo o meu abraço a todos os ouvintes e cuidado com o leão, né? Porque todo ano ele aparece. A mordida dele pode doer. E, Pedro, só uma parte mais lúdica. Por que é leão, você sabe? Não. Em 79, a Receita Federal contratou uma agência de publicidade para fazer uma campanha publicitária. E aí a gente acha que o leão é porque ele tem uma boca muito grande. Ele morde, ele estraçalha as presas e os animais da savana africana. Mas não é por esse motivo, não. A Receita tem uma explicação formal. Podem procurar no site da Receita Federal, tá lá. O motivo é: o leão é o rei dos animais, mas não ataca sem avisar. É justo, é leal, é manso, mas não é bobo. 1979, eu e você não estávamos nem nascidos ainda, e já existia o leão. Ele já estava lá. Ai, tá certo, Quintiliano. Tá vendo, né, gente? Em boa companhia também é cultura. Também é cultura. E não é pela bocada, é porque ele é justo, é leal e é manso, mas não é bobo. Sei. Valeu, Quintiliano. Um abraço, obrigado, Pedro. Agora são 9h39. Educando seu bolso.